Aê, futuro servidor, vamos lá, mais um bloquinho, um benefício. Professor, já estou enjoado de previdência, mas você não vai enjoar de ganhar bem, né? Você não vai enjoar de ter estabilidade. Então, meu amigo, fica aqui comigo, porque a gente vai detonar esse direito previdenciário, aprender tudo que você precisa. E sempre lembrando, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de se dedicar, de parar, deixa eu colocar aqui o celular no silencioso, de ter concentração, de não deixar nada atrapalhar e principalmente de todo dia se dedicar um pouquinho ao estudo. Não adianta nada assistir minha aula se você não revisar, se você não fazer questões. Professor, aí não vai ter questões? Vai ter questões, calma. Calma que vai ter questões. Hoje agora, nesse momento, nesse bloco, né, nem é hoje, nesse bloco nós vamos falar sobre a última espécie de aposentadoria. Nós já vimos aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial, meu Deus do céu, aposentadoria por idade do trabalhador rural, aposentadoria programada do professor, de ACHA 4, e agora a gente vai ver a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade para o segurado com deficiência. Professor, não tinha acabado a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade? Eu fiquei sabendo que na reforma da Previdência de 2019 acabou. Acabou, mas não para esses segurados com deficiência. Eles têm direito a umas regras especialmente para eles determinadas, ok? Vamos aqui para o quadro e aí você já coloca aí a aposentadoria. Nós vamos falar aqui, deixa eu colocar aqui do lado, sobre aposentadoria para os segurados com deficiência. Para os segurados com deficiência. E aqui a gente vai ver tanto a aposentadoria por tempo, como a aposentadoria por idade. Primeiro passo que a gente tem que começar é falando do conceito. Ponto 1. Conceito. Quem tem direito a receber? Professor, quem tem deficiência. Beleza. Mas o termo técnico que consta dentro da legislação é ter reconhecido deficiência em graus. E esse graus é o grau leve, é o grau moderado ou é o grau grave, tá? Então, tem que ter reconhecido deficiência em um dos seguintes graus: leve, grave ou moderado. A Previdência estipulou que a deficiência, ela existe em escala. Ela pode ser uma deficiência leve, uma deficiência moderada e grave. E por que, professor, tem que ser definido esses graus? Porque isso vai influenciar nos requisitos de benefício. Isso vai influenciar quanto tempo que ele tem que ter a mais ou a menos para se aposentar. Por isso que quando eu defino a deficiência, tem que haver esses graus. Agora, quem vai definir esses graus? Adivinha? Quem vai ter esse reconhecimento? Quem vai fazer esse reconhecimento de deficiência? Adivinha quem vai fazer? Uma avaliação. Olha o nome. Biopsicossocial. Biopsicossocial. E aí, essa avaliação, aí vai continuar, essa avaliação biopsicossocial é realizada por equipe
multiprofissional. Por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ele quer dizer com isso que não vai ser só uma pessoa que vai fazer essa perícia. A perícia vai ser composta por assistente social, médicos e com vastos conhecimentos em várias áreas. Por isso, interdisciplinar. Perfeito? Então, esse é o primeiro momento. Esse é o momento em que a gente tem aí o conceito. Beleza, a gente já sabe o conceito. Sabendo o conceito, a gente tem que partir para outra parte. E a outra parte é, ok, ele tem que ter reconhecido deficiência, a gente tem que saber o grau. Quem vai determinar isso é uma avaliação biopsicossocial e será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Certo, passou por isso, foi determinado o grau. Quem tem direito? Ou seja, quais são os requisitos para eu receber esse benefício? Então aqui a gente vem e coloca os requisitos. Quais são os requisitos? Aí a gente vai ter dois tipos de requisitos. Por quê? Eu tenho que ter o requisito 1 aqui e o requisito 2 aqui. Primeiro requisito é eu saber o benefício é por tempo de contribuição. É por tempo de contribuição. Ou o benefício é por idade. Eu vou até colocar aqui mais em cima que dá. Idade. Então, existe dois tipos de aposentadoria para o deficiente. Existe o de tempo de contribuição e existe por idade. Quais serão os requisitos para tempo de contribuição? Quais serão os requisitos para tempo de contribuição? Presta atenção na treta. Vai depender do grau. Vai depender do grau. Eu tenho o grau grave, eu tenho o grau moderado e eu tenho o grau leve. Então, a depender do grau, eu vou ter estipulado o tempo de contribuição que esse segurado precisa ter para receber tal benefício. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente. Olha lá, se for no grau grave, o homem tem que ter 25 anos de tempo de contribuição. E a mulher basta 20 anos de tempo de contribuição. Lembrando que aqui é aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse momento aqui não se exige idade. Completou 25 anos de tempo de contribuição e esses 25 anos foram laborados, considerados como uma deficiência grave, se aposenta. Se aposenta. E a gente já viu que aqui, ó, 100% do salário e benefício. Ele se aposenta com 100% do salário e benefício. Ok? A mulher, 20 anos, comprovadamente, todo ele em grave, ela vai se aposentar com 20. Agora vamos lá. O moderado. O homem e a mulher. Gente, é só acrescentar mais 4. Se o homem era 25, passa a 29 de tempo de contribuição. Se a mulher era 20, passa a 24 de tempo de contribuição. O leve, o homem, se era 29, passa a 33 de tempo de contribuição. E a mulher, se era 24, passa a 28 de tempo de contribuição. Ok? A idade aqui eu vou ter que apagar. Eu coloquei para cima e agora eu vou ter que colocar para baixo de novo. Agora, por idade. Qual é a treta da... Qual a treta da por idade? O requisito por idade, tá bom?
E aqui lembrando, ou ele tem direito a essa, ou a essa, tá? Aqui é um ou no meio. Não é que tem que cumprir os dois requisitos, tá bom, gente? Não tem que cumprir os dois requisitos. Ou compre o de tempo, ou compre o de idade. O de idade, a legislação fala bem assim, olha, o homem que comprovar 60 anos de idade, ou a mulher que comprovar 55 anos de idade, desde que ambos tenham mais de 15 anos de tempo de contribuição como deficiente. Aqui, ó, em qualquer grau. Em qualquer grau, tá bom? Preste atenção que eu vou dizer para vocês aqui, para vocês não errarem isso aqui, entenderem. Ele tem direito a receber ou por tempo ou por idade. Ele vai ver qual ele vai cumprir os requisitos primeiro. Não tem que ter idade e tempo que nem as outras aposentadorias. Então se liga nisso. Tempo, só precisa cumprir o tempo. Só que ele vai ter que cumprir o tempo todo ele naquele grau específico. Então se eu quero me aposentar com o homem 25 anos de tempo de contribuição como deficiente, eu tenho que ter trabalhado 25 anos e esses 25 anos trabalhados têm que ter sido enquadrados pela avaliação biopsicossocial, né, como grave, como deficiência grave. Se nesses 25 anos eles colocarem assim, essa parte foi leve, essa parte foi moderada, até chegar em grave, porque às vezes a deficiência vai se aumentando. Então ele começou leve, foi para o moderado e depois para o grave. Ele não se aposenta aqui. Sabe por quê? Vamos lembrar agora daquela treta toda da aposentadoria especial? Lembra da aposentadoria especial quando eu falei para vocês que às vezes no decorrer do período laboral ele trabalhou em atividades de 15 anos, depois foi para atividade de 20 anos, depois foi para atividades de 25 anos, e aí a gente tem que fazer a conversão? Matou. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou dando o tempo geral, dentro de um grau. Então, se aquele tempo está falando que no grau leve a mulher tem que ter 28 anos, todos os 28 anos tem que ser no grau leve. Agora, pode ocorrer, na prática, e com certeza ocorre, de ele não ter conseguido trabalhar 28 anos, a mulher, no grau leve. Mas ela trabalhou 20 anos no grau leve, mais 5 anos no grau grave. E aí, ela vai se aposentar por onde? Vai fazer a conversão. E aí vai toda igual à aposentadoria especial. Eu primeiro vou verificar qual é o grau preponderante e qual é o grau preponderante. Lembra na aposentadoria especial? Qual é o período preponderante? Aquele que tem maior tempo de contribuição. Aqui é a mesma coisa. É aquele que tem maior tempo de contribuição. E não se aveste, não pire, respire que daqui a pouco a gente vai ver. Eu vou fazer isso aqui para vocês também dentro da aposentadoria para o deficiente. Aqui, então, por tempo de contribuição, só precisa do tempo. Agora, também, ele pode se aposentar por idade. Por idade é um outro benefício, é a aposentadoria por idade para o segurado com deficiência. Aposentadoria por tempo de contribuição para o segurado com deficiência. São dois benefícios. Então, por idade, aqui, ele só precisa ter a idade e um tempo mínimo, que é a carência exigida. 15 anos são 180 contribuições. Então, ele tem que ter 60 anos se homem, 55 se mulher e 15 anos de tempo de contribuição como deficiente em qualquer categoria. Em qualquer, não importa se é grave, leve ou moderado. Aqui o grau, ó, foi pro escambau. Não importa o grau. Eu só quero que ele comprove que os 15 anos que ele trabalhou foi como deficiente. Lá, quero saber de grau? Não quero. Por idade, não importa. Por tempo de contribuição, sim, ok? Agora, preste atenção aqui, vamos detalhar essa questão de quando, no decorrer do período laboral, ele não conseguiu cumprir os requisitos de graus em um só grau. Ele, durante o período laboral, teve grau leve, grau moderado e grau grave. O que se faz? Eu já dei o spoiler. Igualmente, na aposentadoria especial, vamos ter que achar o grau preponderante e realizar as conversões de acordo com as tabelas que existem na legislação.
Essa tabelinha tem no material de vocês. E presta atenção, meu Deus, eu vou aumentar a câmera aqui para ficar bem na tua cara. Essa tabelinha, você tem que entender. Não precisa decorar. A prova não vai cobrar para você fazer conversão. Tá bom? Não precisa decorar a tabelinha. Não fica pirando, não. Ah, e o fator de conversão aqui é 1.3, aqui é 0.68. Vai pro escambau. Não precisa disso. O que você tem que entender é a lógica. Tá bom? É a lógica que cai em prova. É você saber que se tiver dentro do período laboral graus diferentes, o que vai ser feito? É isso que a gente vai explicar para você, tá? No slide aí, a gente está falando, então, ainda da aposentadoria. E agora a gente vai determinar o seguinte, ó. Quando existir diferentes graus de deficiências durante o período laboral. O que vai acontecer? Qual vai ser a treta? Aí a treta vai ser que vai ser deve verificar o grau de deficiência preponderante. O grau de deficiência preponderante. Aí você me pergunta, professor, qual é o grau de deficiência preponderante? O grau de deficiência preponderante é o que possui mais tempo antes da conversão. Então vamos lá, preste atenção aí no exemplo. Vou fazer aqui, depois apago. Tá aqui o nosso fulano. Fulano tem a vida laboral dele aqui. Olha lá. Durante um período sem deficiência. Durante um período com deficiência leve. Durante outro período com deficiência moderada. E durante outro período com deficiência grave. Olha a treta. Faz de conta que o normal aqui, ele trabalhou 3 anos. Como leve, 5 anos. Como moderada, 6 anos. E como deficiência grave, ele trabalhou 5 anos também. Ou seja, qual vai ser considerado o período preponderante? Poxa, pergunta lesa, professor. O período preponderante é esse aqui, porque é o que tem maior tempo de serviço. Ou seja, o período de grave vai ter que ser convertido para moderado, o período de leve vai ter que ser convertido para moderado e o período normal vai ter que ser convertido para o moderado. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou pegando aqui deficiência grave, deficiência leve e deficiência moderada. Moderada é a preponderante por ser maior, então 5 anos de trabalho na grave equivale-se a quantos anos como deficiência moderada?
5 anos de trabalho na leve equivale-se a quantos anos de deficiência moderada? Eu faço a conversão e depois que eu fizer a conversão, eu vou ter tudo dentro do mesmo grau. Dentro do mesmo grau, ele alcançou, no caso aqui, a deficiência moderada, onde o homem tem que ter 29 e a mulher 24. Ele conseguiu esse tempo? Conseguiu? Então se aposenta. Caso não consiga, não se aposenta. E é assim que funciona, tá bom? Vou apagar aqui. E engraçado que eu fiz bem em cima aí, né? Ó. Fiz bem em cima. E lembrando também que o tempo aqui, ó, o tempo comum pode ser convertido também para o tempo para deficiência moderada. Continuando aqui, deixa eu só apagar agora esse exemplo. Nós temos algumas ressalvas para fazer aqui. Alguns detalhamentos a mais, né? Que a gente tem que colocar para você chegar na prova com todas as informações possíveis. Então aqui, ó, pegando essa linha dessa aqui, a gente tem o primeiro ponto a ser colocado, que é o que eu acabei de falar. Pode ser convertido tempo comum, que é o tempo normal, tempo comum para tempo com deficiência. É o que eu acabei de fazer aqui. Eu pego o tempo comum e verifico na tabela. O tempo comum de 3 anos equivale a quanto tempo na deficiência de grau preponderante, que no exemplo que a gente colocou era moderada. Tá? Ponto 2. Ponto 2. Não pode o tempo com deficiência, não pode ser acumulado com aplicação de tempo especial. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que se eu já vou ter a redução de tempo devido ao grau de deficiência, eu não posso acumular ainda e ter a redução de tempo por atividade especial. Porque pode acontecer de eu tanto exercer atividade especial e essa atividade especial estou exercendo com deficiência. Então ele pode ter esses dois enquadramentos, atividade especial e deficiência. E ele pode querer a redução tanto do tempo especial, ou tanto do tempo como deficiência, como também o tempo especial. Ou seja, é duas reduções, uma dentro da outra. Isso não pode. Isso não pode, tá bom? Mas presta atenção aqui ainda. Continue prestando atenção. Porque daqui tem desdobramento, ó. Aqui você tem que entender que pode converter tempo especial para tempo com deficiência. Fica mais claro assim. Para tempo com deficiência. Pode converter tempo especial para tempo com deficiência. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu trabalhei numa atividade especial. Eu posso fazer essa conversão. Esse período que eu trabalhei na atividade especial,
E lembrando que a atividade especial pode ser 15, 20 ou 25 anos. Faz de conta que eu trabalhei numa atividade de 15 anos de atividade rural. Esses 15 anos de atividade rural não, é especial. Esses 15 anos que eu trabalhei na atividade especial equivale a quanto de deficiência no grau grave? No grau leve. Professor, e como eu vou fazer essas conversões? Existe tabelinha, no material de vocês tem a tabela aí. Só que como eu já falei e volto a repetir, não se preocupe em decorar a tabela. Não vai cair para você fazer a conversão. O que você tem que entender é que existe a possibilidade de fazer conversão. Em nenhum momento vai cair o cálculo para você fazer a conversão. Fique tranquilo com isso. O que você tem que entender é que existe essa possibilidade de eu converter tempo especial em tempo com deficiente. Professor, mas eu não estou entendendo. O senhor acabou de falar que o tempo de deficiência não pode ser acumulado com a aplicação de tempo especial. Não pode ser acumulado. Chegar e converter sempre os dois juntos. Aplicar a redução da deficiência e aplicar a redução da atividade especial. Isso não pode. Agora eu posso pegar um período que eu exerci atividade especial e converter para deficiente. Eu não estou aplicando a redução do deficiente e a redução do especial, não. Eu estou pegando o especial e convertendo para deficiente para ver como é que fica o período, tá bom? Próximo aí. Aqui é só para deixar claro esse contraponto. Não pode converter tempo com deficiência para concessão de aposentadoria especial. Professor, o senhor fez uma confusão de marmelada na minha cabeça. Gente, entenda só o seguinte então aqui. Não vou aparecer para não cortar aí. Grava essa treta para sua prova. Eu posso converter período especial para deficiente, mas o inverso eu não posso. Eu não posso converter tempo de deficiente para fins de aposentadoria especial. Repetindo, eu posso converter um tempo especial, verificar quanto é que ele equivale a algum grau de deficiência, mas nunca vou poder ver um grau de deficiência quanto equivale na aposentadoria especial, quanto equivale como tempo especial. Isso não é permitido, isso eu não posso fazer. Ok? Meus queridos, é isso aí. Aposentadoria para segurados com deficiência, por idade, por tempo, essas são as regrinhas básicas que você tem que levar para a sua prova. Próximo bloco a gente entra num assunto que cai muito, um benefício que explode nas provas, porque é cheio de detalhe, mas não se preocupe, ele é cheio de detalhes, mas muito desses detalhes a gente já viu, porque são semelhantes ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Próximo bloco que a gente vai ver é auxílio por incapacidade temporária, ok? Então vamos lá, até o próximo bloco.